Esse discurso que é gastar para cuidar do mais pobre, isso também é um discurso que não é verdadeiro, porque você não consegue cuidar do mais pobre se você não tiver saúde financeira. Eu vejo até uma boa vontade do ministro Haddad em tentar segurar essa questão do gasto do governo federal, mas ele tem uma oposição que é do partido dele, que quer que gaste mais, que não quer enxugar a máquina pública, que não quer cortar custo. Se você gasta mais do que é o teu salário, em algum momento você vai quebrar. Ou você vai ter que pegar empréstimo, vai se afundar em dívida e vai quebrar. É assim com o dono do açougue, é assim com o dono da padaria, é assim com o dono do mercado, com o hotel. A conta pública é a mesma coisa. Se você não tiver saúde financeira, em algum momento vai quebrar. É o que aconteceu com a Argentina e tantos outros países que não tiveram responsabilidade fiscal financeira. Pessoal, quero deixar uma entrevista interessante, muito boa, com o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, aonde nós já sabemos que provavelmente ele já é pré-candidato à presidência da República para tirar o governo que aí está. Aqui ele vai falar sobre a questão dos gastos públicos, que esse governo não pensa nos pobres. Assim, o governador disse, e falou sobre o ajuste fiscal, sobre segurança pública, a educação e muitos outros assuntos ele abordou nesse vídeo. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir, separei os melhores momentos, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Governador, e a visão nacional que o senhor tem sobre a questão fiscal, o governo federal? Esse é o assunto diário, obrigatório de qualquer avaliação política da situação nacional, é a questão fiscal. Olha, Mitri, eu não sou um economista e não quero ter audácia aqui de dar aula sobre economia, que não é o meu caso. Mas, né? Você tem a mão na massa da questão fiscal. Mas assim, eu penso uma visão muito prática, que é uma regrinha que a gente aprende dentro de casa. Se você gasta mais do que é o teu salário, em algum momento você vai quebrar. Ou você vai ter que pegar empréstimo, vai se afundar em dívida e vai quebrar. É assim com o dono do açougue, é assim com o dono da padaria, é assim com o dono do mercado, com o hotel. A conta pública é a mesma coisa. Se você não tiver saúde financeira, em algum momento vai quebrar. É o que aconteceu com a Argentina e tantos outros países que não tiveram responsabilidade fiscal financeira. Eu vejo até uma boa vontade do ministro Haddad em tentar segurar essa questão do gasto do governo federal, mas ele tem uma oposição que é do partido dele, que quer que gaste mais, que não quer enxugar a máquina pública, que não quer cortar custo. É essa a regra. E esse discurso que é gastar para cuidar do mais pobre, isso também é um discurso que não é verdadeiro, porque você não consegue cuidar do mais pobre se você não tiver saúde financeira. O que te dá garantia de você fazer bons programas sociais, fazer bons investimentos na educação, é se você tiver dinheiro em caixa para fazer investimento. Senão é tudo bobagem, não acontece. O Rio Grande do Sul vai levar 20 anos para se levantar com tudo aquilo que foi devastado. Então vai ter que ter um grande apoio. Agora, essa questão das contas foi justamente irresponsabilidades nas gestões passadas, que eu não quero aqui nominar, mas o povo gaúcho, obviamente, por vivenciar lá, deve saber, mas o que aconteceu e chegou nesse caos. Hoje o Paraná é o estado que tem a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Nós, no ano passado, tivemos o maior superávit do país, entre todos os estados brasileiros. Nós tivemos, segundo o Banco Central, que foi anunciado há poucos dias atrás, as atividades econômicas entre os estados. O Paraná cresceu 7,8%. E hoje nós temos uma dívida negativa. Eu tenho condição hoje de pagar toda a dívida do Paraná dos próximos 30 anos e ainda sobrar dinheiro no caixa. Isso fruto, obviamente, de um grande projeto de planejamento que nós fizemos, de redução da máquina pública, cortar gasto, diminuir o custeio da máquina e, por outro lado, facilitar a vida de quem produz para você gerar mais riqueza. Porque quem gera riqueza é o privado, é a indústria, é o comerciante, é o setor do turismo. E, automaticamente, esse setor andando bem, acaba ajudando a arrecadar o Estado. Então, hoje nós temos uma situação muito boa. Tanto é que o Paraná hoje tem um volume de investimento em grandes obras, obras urbanas, investimento na área de saúde, né, com mais de 15 hospitais que nós estamos fazendo no Estado, justamente por ter essa tranquilidade financeira fruto desse planejamento. O empresário que é brasileiro, o empresário português é igual, o europeu é igual, o asiático é igual, pensa igual. Eles querem o quê? Trabalhar, pagar o seu imposto, gerar emprego e ganhar o seu dinheiro. Se o Estado não incomodar, já é um grande negócio. Você já está um passo à frente para atrair investimento. Então, o que nós fizemos no Paraná? Primeiro, nós não atrapalhamos quem quer produzir. O empresário é benquisto no Paraná.
o gerador de emprego, o comerciante é respeitado no Estado. Então podem vir investir aqui, que vocês vão ser respeitados, vão ter segurança jurídica e o Estado não vai atrapalhar vocês. Se não puder ajudar, nós não vamos atrapalhar. O empresário, quando ele vê esse ambiente saudável, ele vai investir. O empresário, ele quer tranquilidade para poder trabalhar. Ele não quer favor do governo, ele não quer ajuda, ele quer só poder trabalhar. Hoje, eu sou deficitário em grãos. Eu tenho que trazer grãos do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, para poder fazer esses grãos ração. Da ração eu transformo ele em frango, transformo ele em porco, transformo ele em peixe. Aí vai para um frigorífico, no frigorífico ele é embaladinho, refrigerado, vai para um container e vende para 170 países. Aí eu deixei lá, no meu estado, a mão de obra no frigorífico, isso aumentou o dinheiro no comércio rodando nas cidades, você melhora a qualidade de vida da população. Então, achamos essa vocação que é se transformar o Paraná no supermercado do mundo. Qual que é a outra vocação do estado? Se você pegar o mapa da América do Sul, o Paraná está no centro de 70% do PIB da América do Sul, que passa de 1 trilhão e 800 milhões de dólares. A logística é algo que é muito importante para o empresário. Custa muito caro a logística no custo do produto do empresário. Né? Então, se nós somos no centro, geograficamente, do mapa do PIB, então eu tenho que ser um hub logístico da América do Sul. Então, nós melhoramos o nosso Porto Paranaguá. O Porto Paranaguá foi eleito 4 vezes o melhor porto, o porto mais eficiente do Brasil, consecutivo. O grande problema do Brasil se chama projeto, não é falta de dinheiro, é projeto. Então, eu assumi o governo, eu peguei 300 milhões de reais e coloquei tudo em projeto. 300 milhões de reais em projeto é mais que o DENIT faz no ano. Coloquei tudo em projeto. Rodovia, terceira faixa, duplicações, viaduto, trincheira, projeto do Moegão, que é de Paranaguá, a ampliação dos aeroportos. Colocamos tudo isso, enquanto ia sendo feitos os projetos, eu fui organizando o caixa do Estado. Por exemplo, o ministro Tarcísio era ministro ainda da infraestrutura. Eu estava vencendo as minhas concessões do Estado. Eu tinha que fazer as estaduais, ele teria que fazer as federais. Eu falei, Tarcísio, por que a gente não junta? Ah, mas isso não aconteceu no Brasil, vamos fazer a primeira vez. E agora nós temos o maior programa de concessão rodoviária da América Latina. 3.300 quilômetros de concessão, com 1.800 quilômetros de duplicação, mais de 1.000 pontes e viadutos. Já foram 2 lotes dos 6. Privatizamos 3 aeroportos. O aeroporto Afonso Pena de Curitiba, que fica em São José dos Pinhais, que vai ter a terceira pista, inclusive no contrato que a empresa tem que fazer. O aeroporto de Foz do Iguaçu, que olha a falta de lógica que tem o Brasil. Foz do Iguaçu era o segundo destino de estrangeiro, depois do Rio de Janeiro. E não tinha um avião internacional que descia voo direto dos Estados Unidos da Europa. Maravilha. Quer dizer, fomos lá, aumentamos 600 metros da pista, hoje você tem uma pista adaptada para descer voo internacional da Europa e dos Estados Unidos. E turismo é igual a voo direto, né? Turismo sem voo direto. O cara não quer ficar perdendo tempo com conexão. O senhor tem um plano lá, um programa chamado Descomplica, que eu acho que escolheu bem a palavra. O que significa isso na prática? Nós somos o segundo estado mais rápido de abertura de empresa. O primeiro é o Piauí, se eu não me engano, com 8 horas e pouquinho, 7 horas e pouquinho, só que com uma escala maior, né? O Piauí abre 6 mil empresas no ano, uma média no mês, ou, se eu não me engano é isso, e nós temos uma escala maior pelo tamanho da população. Tem essa relação. Agora, o Descomplica, como é que funciona? O Descomplica é o seguinte, o Paraná demorava 9 meses para você ter uma autorização para montar um aviário. Um simples aviário na sua propriedade rural. Levava 9 meses, prazo médio de licença ambiental. Nós criamos o Descomplica em cima de toda uma segurança jurídica e técnica, pela autodeclaração com um técnico, né, ambiental assinando, ele em 15 dias tem essa autorização. E tudo isso nós facilitamos. Quer dizer, a iniciativa é do investidor, no caso aí, médio, é tirar a burocracia do Estado. Tira a burocracia e o Estado, mas o Estado está observando. Nessa do aviário, só para te dar um exemplo, uma cooperativa, que é gigante, tem 22 bilhões de faturamento, só com essa, de a gente tirar essa dificuldade do licenciamento, ela fez 500 aviários no ano, abriu um novo frigorífico. E o senhor já teve que bater as portas de Brasília para pedir alguma coisa? Não, a gente tem uma relação, assim, né, republicana, né, sobre a questão... Brasília é muito mais por questões técnicas, como as concessões, mas hoje, graças a Deus, o Paraná tem saúde financeira para tocar os seus grandes projetos e estamos fazendo. Claro que a gente não abre mão de parceria se tiver, mas a gente tem conseguido tocar. Eu acho, assim, a falta de eleger prioridade, Thaís. Então, a falta de prioridade, isso é falta de planejamento, não é possível.
Né? Então, assim, a Itaipu tem US$1 bilhão no caixa dela. Nós estamos com 83% de saneamento básico no Paraná. Em 2027, com essas 4 PPPs, que eu fiz uma, vai mais 3 agora para a Bolsa, nós em 2027 vamos ter 90% de universalização do saneamento básico. Hoje nós já temos mais saneamento que a Itália. Então a ideia agora é chegar em 2027, fazer 90% da universalização, que já é em cima da lei do saneamento, que a previsão é para 2030, e automaticamente ela vai ficar uma empresa com muita referência na questão do saneamento, pelo quadro técnico, né, e vai cumprir com a missão dela de fazer a gestão e terminar esse saneamento. Tem alguns governadores que preferem ser encantadores de serpente, ou seja, vamos encantar, vamos atrair e tal. Outros são mais barriga no balcão, vamos vender, vamos fazer conta Excel e tal. Você sendo o governador ou o prefeito da sua cidade, você é a pessoa mais importante. E você é o cartão de visita, né? Você tem a responsabilidade de apresentar e vender aquilo que você tem de bom, apresentar para o mundo, as oportunidades. E você também é o estimulador, o indutor, né? Se você não acreditar no seu estado, ou se você vender ele mal, quem que vai acreditar? Ninguém vai. Agora, claro, tem que fazer a lição de casa, o estado tem que estar organizado, tem que estar saneado. Por exemplo, eu assumi o governo, o Paraná era 7º lugar no IDEB. Hoje isso lá na primeira gestão. Em 2019, era 7º. Hoje é 1º lugar no IDEB, a melhor educação do Brasil. Quantas escolas cívico-militares vocês têm? Quando eu assumi era 7, hoje nós temos 312 escolas cívico-militar. Se juntar todos os estados não dá o que eu tenho de escola cívico-militar no estado do Paraná, e é um exemplo de educação. Tenho fila de pais querendo colocar filho e tenho fila de escolas que diretora querem transformar em cívico-militar. Quer dizer, o pai escolhe que tipo de escola ele quer para os filhos. Exatamente, Mitri. Lá é o seguinte, eu tenho escola convencional, aquela de 6 horas. Escola cívico-militar tem possibilidade. Eu tenho escola em tempo integral e tenho escola cívico-militar. O pai que decide. E quem decide se transforma em cívico-militar ou não é o pai, a mãe e os professores. Mas como é que o senhor arrumou tanto militar assim Fiz uma lei, onde a gente fez uma reconvocação com os aposentados. Sim. Demos treinamento, passa por um rígido teste, né? Tanto de psicotécnico, enfim, de físico. E fizemos uma avaliação e trouxemos uma boa remuneração, obviamente. Porque é o seguinte, hoje o policial se aposenta muito cedo. O cara com 50 anos está aposentado. Ele fica um mês em casa, é legal, passeou com a esposa, passeou com o filho. Segundo mês ele não aguenta. Ninguém aguenta, ele tem que fazer alguma coisa. Aí o que ele vai fazer? Bico em bailão. Bico em casa que não é de família, para ganhar 50, 100 reais. A hora que se apresenta um projeto, que ele vai poder ajudar a educar os filhos dos vizinhos dele, bem feito, ele vai para o projeto e vai ser bem remunerado. Então ele opta por esse projeto. Aliás, governador, acho que tem um mito em torno dessa questão da escola cívico-militar, né? Como que funciona na prática no Paraná? O professor é do Estado, quem manda é a diretora convencional. Ele só é um diretor, que não é nem um diretor, é um assessor disciplinar. Porque o aluno tem nota disciplinar. Se ele picha a escola, ele leva nota. Se ele risca a carteira, ele leva nota. Ele vai perder nota. Se ele faz bagunça, tem uma brincadeira que é de machucar o amigo. É disciplina. E os alunos gostam, porque vai aprendendo, vai melhorando. O jovem precisa de disciplina e ele quer disciplina. E o pai e a mãe quer que isso aconteça. Se você ver os relatos da melhora do filho em casa, depois que implantou, eu tinha 30 escolas em tempo integral, eu tenho 460 escolas em tempo integral. O jovem comia carne uma vez por semana. Hoje come frango, peixe, carne de porco e boi todos os dias. Quando entra na escola se alimenta, no recreio se alimenta de novo, vai embora, antes de ir embora se alimenta de novo. Mas foi uma ideia minha? Não, eu fui na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era o país mais miserável na década de 60. Hoje é uma das grandes potências, inovação explodindo, crescendo. Educação. País bobando. O que eles fizeram? O jovem não quer estudar. Vamos trazer uma boa alimentação. Pela alimentação eles conseguiram trazer o jovem, porque ele se concentra melhor, bem alimentado e aprende mais. Os próximos 10 anos, de cada 6 novas profissões, todas estão ligadas à tecnologia. Das 10 novas profissões nos próximos 10 anos que foram criados, 6 estão ligadas à tecnologia. Então, eu estou fazendo o Paraná ter um berçário de mão de obra tecnológica. Por quê? É o que o menino geralmente gosta, porque já está conectado. Segundo, o salário médio de um programador é de 7 a 15 mil reais no Brasil.
Hoje você tem no Brasil mais de 600 mil vagas abertas para programador. Não tem gente para preencher. Não tem gente. E pode trabalhar em casa, né? Aí, você matou. Trabalha em casa. Você imagina um menino de 16 anos, 17, saiu do segundo ano, terceiro ano, começa a ganhar 7, 10 pau por mês trabalhando de casa. Nós estamos preparando essa safra para ensinar educação financeira familiar, porque nós somos um país que, infelizmente, as pessoas se endividam por muitas vezes não ter tido uma oportunidade escolar de saber mexer com dinheiro, pagar juros exorbitantes, entrar em cheque especial, entrar em juro de cartão. Nós queremos que esses meninos e meninas que estão na nossa escola ensinem os pais e a mãe a lidar com dinheiro. E é isso que está acontecendo. Hoje, o diretor escolar, ele em vez de cuidar da parte pedagógica, de assistir a aula do professor para ver se a aula do professor está sendo bem dada, cuidar da questão de como estão os alunos, fazer a parte de gestão humana, né, da escolar, ele fica cuidando lâmpada, se está quebrada, se o banheiro, a descarga está funcionando. Apagando incêndio. Aí uma pilha, se o professor faltou ou não faltou, se ele vai dar falta ou se não vai. Então, a parte administrativa consome o diretor, que não é uma função dele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos 2 escolas que já está acontecendo, que eu fiz de teste, obviamente, até para a gente ver os erros e acertos. Eu falei assim, eu fui lá visitar, eu falei, diretora, o que mudou? Falou, vou dar um exemplo prático para você. Eu, para mandar minhas crianças para o museu, demorava 15 dias para eu conseguir um ônibus. Hoje eu ligo para a empresa e em 24 horas está aqui para eu levar minhas crianças. Resolveu a vida dela. Um detalhe. Você imagina o volume de outros detalhes que isso ajuda. E detalhe, quem decide se a escola vai ser ou não é os pais e os professores. Eu não decido nada, eu só coloco o modelo, está à disposição. Tem essas escolas que podem ser atendidas. Pai vota, mãe vota. Democrático. Eu sou o comandante da minha polícia militar, da minha polícia civil, da polícia penal, né? A gente tem essa autoridade. Agora, se você não tiver uma modernização nas leis de punição dos criminosos, é ficar enxugando gelo, é gastar bilhões de reais em investimento e não fazer nada. Eu vi essa semana, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, o cara que prenderam um cara que já tinha 100 passagens pela polícia. Falei, por exemplo, hoje se o cara fizer um assassinato, ele pega 8 anos e em 2 anos ele sai. Você tem que mudar isso. Ele pode pegar 8 anos, mas que fique os 8 anos. Então, isso é uma mudança de lei. Ainda na questão de segurança, o Brasil é um vexame internacional. Não há país com nossa área tão violento, não há país com a nossa população tão violento, não há país do nosso tamanho econômico tão violento. O Brasil é um vexame. Veja, inteligente. Num país tão continental como o Brasil, você tem que ter o poder central fazendo essa gestão das... Que não faz. Que não faz. Aliás, nunca quis fazer, não é esse governo, nenhum. Nunca quis tocar a mão, porque assunto de segurança pública é um assunto problemático, é enxugar gelo, é difícil de ser resolvido. Você pega primeiro que você tem um país continental que as fronteiras nossas são todas abertas. Toda a droga entra pelas fronteiras nossas. Aí você tem... E no Paraná isso é um desafio, né? Sim, eu faço a fronteira além de fazer com 2 países, né? O próprio Mato Grosso do Sul também faz com o Paraguai, que também acaba tendo um problema nesse quesito, que entra também muita coisa por ali. Mas você tem os quartéis generais do Exército dentro no centro da cidade. Por exemplo, de Curitiba. O que soma para um país ter um quartel-general dentro de Curitiba? Tem que estar na fronteira. Nós do COSUD, nós montamos um sistema de inteligência entre os estados do COSUD para se ajudar. Fazemos operações em conjunto. Eu faço operação com Santa Catarina, estado de São Paulo. Esses dias fizemos junto São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Então nós estamos buscando, dentro das ferramentas que nós temos, resolver. O que fez o índice do Paraná cair bastante? Nós estamos com o menor índice de criminalidade dos últimos 10 anos. Primeiro, reorganizamos a Polícia Civil. O Paraná era o estado que mais tinha preso em delegacia quando eu assumi. 12 mil presos em delegacia. O delegado dava marmita para preso, só tinha tempo para isso, para cuidar de preso. Criei a Polícia Penal, que não existia, trouxe todos os presos para a gestão da Polícia Penal, liberei os delegados para fazer a investigação. Hoje o Paraná é o estado que mais soluciona crime no Brasil, 73% de solução de crime. Mas crime em geral ou homicídio? Homicídio. Em especial homicídio. No Brasil, se não me engano, não chega a 30%. Não chega a 30. Não chega a 30%. Você está com 70% de solução? Isso é dado público. 73% em Curitiba chegou a 84% de solução de homicídios, em especial homicídio. O senhor está sempre cotado ali num grupo de governadores que eventualmente pode ser uma alternativa desse campo aí, chamada centro-direita, para 2026, né? Como é que o senhor se posiciona nesse cenário? Veja, Fernando, primeiro,
eu tenho um compromisso com o meu Estado. Eu tenho que governar o Paraná até o meu prazo de validade como governador, que é o meu mandato. Então eu não posso... Mas o senhor já foi reeleito, ou seja, Sim, mas esse caminho se encerra. Mas mesmo assim, né, Thaís, eu tenho que cumprir com essa missão. Claro. Senão, daqui a pouco você perde a rédea do Estado e vira bagunça. Então, eu não vou ser irresponsável a esse ponto. E até porque o Estado vive um bom momento, né? Então eu tenho que consolidar isso pelos paranaenses, para os paranaenses. Segundo, veja, eu acho que o Brasil hoje tem uma safra muito boa de governadores. Se você pegar o centro-oeste brasileiro, você tem o Mauro Mendes, você tem o Riedel, você tem o Caiado, você pega a região do Sul, os 3 governadores têm feito boa gestão, né? O Eduardo, agora tem o Jorginho, acho que os números do Paraná também nos colocam numa situação razoável. Já estou vendo que o senhor é candidato. Não, o que eu estou falando? Tem uma nova geração Tem uma chegando. nova safra. É. E o Brasil, Fernando, se você parar para... A minha geração, ela está sendo governada há 40 anos pela geração da década de 50 e 60. 50 e 60. Que fizeram a sua parte, ajudaram o Brasil, ajudaram. Agora, a minha geração tem a obrigação de apresentar uma proposta para o país. A minha geração, como já está acontecendo nas empresas, como está acontecendo no setor educacional, nós temos essa obrigação. Agora, isso quer dizer que eu tenho que ser protagonista? Não. Eu posso ser um coadjuvante, posso ser um colaborador, pode ser que esses governadores se reúnam e possam ter um nome de consenso para poder apresentar uma proposta de futuro. Eu acho que a gente tem que estar organizado Mas nesse sentido. o senhor estará dentro desse quadro, isso não há Eu dúvida quero, nenhuma. pela minha geração, eu gostaria de estar ajudando a construir um projeto de um país moderno. Agora, eu falo o seguinte, eu não fico perdendo tempo discutindo ideologia, eu discuto metodologia. O que está dando certo? O que está dando certo em Israel? O que está dando certo no Japão? O que está dando certo na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos? Esses países já testaram muita coisa que deu certo e deu errado. Então vamos pegar o que deu certo e vamos trazer para cá. Não precisa a gente ficar inventando as coisas. O maior programa de árvore nativa do Brasil foi o meu governo que fez no Paraná. Um programa de repovoamento de peixe nativo, 3,5 milhões de alevinos eu joguei nos rios do Paraná. Nós somos o estado que mais tem proteção da Mata Atlântica, é o coração da Mata Atlântica na América do Sul, e eu fui o estado que mais diminuiu o desmatamento da Mata Atlântica, foi o estado do Paraná, inclusive com o do Bioma Maps, se não me engano, né, que faz esse levantamento. O que acontece com a questão do ambiental? Você tem uma indústria da consultoria. Tem a indústria da consultoria. A coisa mais absurda que eu não entendo, Aliás, eu preciso tirar o esgoto da frente da casa da Dona Maria. Para eu fazer isso, eu tenho que ter uma licença ambiental. Não que você não tenha que ter o órgão dizendo, obviamente, mas é uma coisa que você ficar 2 anos para fazer um saneamento básico, para tirar o esgoto, é uma loucura. Deixa esgoto lá, né? Que é a maior agressão ambiental. Saúde, agressão ambiental para os rios, para os lençol freáticos e assim por aliás, diante. deixa eu... É falta de raciocínio lógico, é isso que eu fico indignado. E para você que chegou até aqui, se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Lá tem uma aula totalmente gratuita, te ensinando um passo a passo do zero, aqui na internet, como você fazer mensalmente de 2 a 5 mil reais usando o seu celular. Não é aposta, não é jogo, não é nada disso, não. É um negócio sério, é você fazer renda aqui na internet, na plataforma do YouTube, divulgando notícias da maneira certa. E ao monetizar um canal, você pode ganhar mensalmente de 2 a 5 mil reais. Mas se você tiver na dúvida, clica no link, assista a aula totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada e você vai entender como é o passo a passo para você ganhar dinheiro aqui na internet. E para vocês verem, o governador Ratinho Júnior ele não é aquele encantador de serpente como muitos que vêm vendendo a proposta já no intuito de se candidatar. Bem, sabemos que ele é um forte candidato para representar a centro-direita. Caso Jair Bolsonaro não esteja em condições de disputar a presidência, tem vários nomes. Alguns já estão lançados. A exemplo disso, o governador de Goiás, o Romeu Zema, não, o Ronaldo Caiado. O Romeu Zema também pode ser uma opção, ninguém pode descartar. Algumas pessoas estão cogitando que seria bom o Eduardo, que está nos Estados Unidos, o filho do Bolsonaro, ou então a Michelle Bolsonaro. Eu, pessoalmente, prefiro a Michelle Bolsonaro do que o Eduardo Bolsonaro.
Cada um pensa do jeito que quiser. Mas se o Bolsonaro conseguir reverter essa situação de inegibilidade, tomara que venha ele para tirar esse desgoverno que você está vendo aí. Só prejuízo no Brasil. Escândalos após escândalos, gasto e mais gasto, as viagens da Janja, o governo público gastando dinheiro de rolo sem ter a mínima transparência, aí vem esse roubo do INSS. Então, tantas coisas que só mancha o nome do Brasil fora do mundo, e porque aqui no Brasil já está manchado, isso não é novidade. Você pergunta para o cidadão brasileiro, e aí, o que você está achando do governo federal? Tá bom, tá ruim, tá mediano? A maioria dos brasileiros vai dizer, eu não sei nenhum projeto, não vi nada de novidade, porque essa aqui é a verdade. Melhorou a segurança pública? Então, pelo contrário, está piorando. A educação melhorou alguma coisa? A saúde melhorou o quê? Infraestrutura. Então, quando nós vem ver o pacote todo do que está acontecendo no Brasil nesses 4 anos de governo, o que eles fez de bom? O que o governo fez de bom? Não fez nada. É um governo que não está nem aí para o povo. Vem com esse discurso de que é governo dos pobres, mas nós não estamos vendo nada de benefício para os pobres. Pelo contrário, nós estamos vendo o pobre se afundar cada vez mais. O imposto cada vez mais, inflação, alta dos alimentos, juros lá em cima, o dólar lá em cima. Então, como esse governo populista pode dizer que está trabalhando para a sociedade, para o povo, para o crescimento do Brasil? Eles, segundo eles, estão vendo que o PIB está lá em cima, o Brasil está crescendo, mas o brasileiro não sente isso. Essa que é a verdade. Pode até ser que nos números, lá nas pesquisas, segundo lá, não sei, segundo eles lá, pode até estar crescendo, mas nós brasileiros que temos que trabalhar todo santo dia para pagar nossas contas, nós não estamos percebendo esse crescimento que eles dizem. Até porque eles não estão nem aí, já estão com segurança, tem carro blindado, então eles não estão preocupados. Preocupado está eu e você, que todos os dias temos que se preocupar com a hora que nós saímos e com a hora que nós chega, porque nós nem sabemos o que pode acontecer. Essa aqui é a verdade. Então nós saímos de casa, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e para voltar do mesmo jeito, porque nós não temos uma segurança plena no nosso país, assalto após assalto. Qual foi a diminuição dos homicídios? Qual foi a diminuição do roubo? Não tem. Qual foi a ação firme, pública, contra os vândalos, contra a criminalidade? Eu não vi nenhuma. O que o governo federal sempre está agindo e é contra, e aí ele está agindo de forma firme, é contra a anistia, é só isso. Ele não quer dar anistia, ele não quer pacificar o país, ele vem com aquela ideia de unificar o país, mas nós não estamos vendo unificação nenhuma, vem com esse discurso barato, e provavelmente em 2026 não vai conseguir se reeleger, e se ele não vir candidato, quem vai vir na esquerda? Provavelmente, penso eu, que ele vai colocar o poste dele, o Fernando Haddad, o ministro da Economia. Será que tem vantagem nós repetir a mesma dose, votar nos mesmos que estão aí? Nós precisamos mudar em 2026. Se nós quisermos ver alguma diferença no país, se nós quisermos ver o país avançar, crescer, uma nova perspectiva, é como o governador disse, nós temos que colocar uma nova safra, uma nova geração para governar esse país. E não aqueles políticos lá dos anos 60, 50, que vêm com aquelas ideias atrasadas, como esse governo que aí está repetindo, infelizmente, uma dose que não acrescenta nada para o país. Pessoal, era só isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, curte, comenta, compartilhe, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.